Vamos lá, então? A gente vai estar falando agora, né? Fazendo aquela revisão da nossa aula 38.2, certinho? E aí, nessa aula, a gente falou aí sobre processos importantíssimos para dar, né, toda a base para o processo de reprodução. A gente falou, então, da questão da formação dos espermatozoides, espermatogênese, e a formação dos óvulos ou ovócitos através da ovogênese. Vamos olhar o material? Então, nós temos aí a aula 38.2, gametogênese, e nesse processo a gente falou que você vai ter a espermatogênese e a ovogênese. Então, gametogênese é a formação dos gametas, tá? A palavra gametogênese vai dar origem à formação dos gametas. Especificamente, espermatogênese, espermatozoide, e ovogênese é a formação dos ovócitos. Tranquilo? Então, vamos lá que a gente viu no nosso material. Então, essa espermatogênese vai ocorrer dentro das gônadas masculinas, que são os testículos. Então, o homem produz, né, tem os dois testículos guardados num saco chamado saco escrotal, tá bom? E lá dentro nós temos túbulos bem fininhos, chamados de túbulos seminíferos. Olha lá no material. Então, essa espermatogênese produz, então, os espermatozoides, né, dentro dos túbulos seminíferos. E aí, dentro desses túbulos seminíferos, a gente viu que existem células intersticiais que vão estar aí produzindo, né, os hormônios masculinos. Todo esse processo aí vai estar sendo iniciado, né, no momento da puberdade, né, que vai entre 11 e 15 anos, que o homem, né, o menino está se diferenciando. Esses hormônios vão mudar alterações tanto externas quanto internas também, relacionado ao sistema reprodutivo, tá bom? Olha lá. E aí, nesses túbulos seminíferos, essas células intersticiais, as células de Sertoli vão estar aí trabalhando, né? Lá, sobre os testículos, nós vamos ter essa regiãozinha lá, que é o que a gente colocou no slide ali, do epidídimo, tá? Esse epidídimo é como se fosse aquela, parece um cabelinho, né? Enovelado aí sobre os testículos. Quando os espermatozoides já formados, que depois que ocorreu o processo de espermatogênese, finaliza, os espermatozoides saem do ducto eferente, passam para os epidídimos, para o epidídimo. E ali no epidídimo ele sofre maturação e ganha essa mobilidade ali, tá? Vamos lá? E aí você tem as células de Sertoli e as células intersticiais. Então, as células intersticiais responsáveis pela produção do hormônio testosterona, tá? E as células de Sertoli que vão estar nutrindo e aí permitindo aí toda a manutenção das células germinativas para a formação desses espermatozoides. E aí a gente viu que tem 4 fases: a fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e a fase então de diferenciação, tá? Que é a espermiogênese. Isso vai acompanhar também o processo de ovogênese, que é a formação do óvulo. Dá uma olhada lá. Vamos lá. Então, a ovogênese, o que a gente tem ali? Dentro das gônadas femininas, nos casos os ovários, tá? Os ovários são as gônadas femininas. Você tem gônadas masculinas e gônadas femininas. Gônadas masculinas, testículos, gônadas femininas, os ovários. Esses ovários vão conter, né, os folículos, tá? Onde você vai ter um conjunto de células que vão ter as células germinativas que também vão estar sofrendo toda aquela fase de diferenciação, as 4 fasezinhas lá. Só que na mulher e no homem é diferente. Lembra que a gente falou na aula que a mulher, quando ainda dentro da vida uterina, ela já tem a formação do seu ovócito primário, certo? Ela já nasce então com o seu ovócito primário formado. E a gente viu que esse ovócito primário, ele vai sofrer ali algumas modificações para se transformar no ovócito secundário e vai ficar na fase da meiose ali intermediária, no iniciozinho dela. Só vai completar o processo de meiose na mulher quando esse ovócito participar então do momento de fecundação.
tá? E aí, o que você tem de diferente também entre a ovogênese e a espermatogênese? Na espermatogênese, ela termina com a espermiogênese, formando 4 espermatozoides. No caso da ovogênese, você vai ter um ovócito secundário, né? Os outros corpúsculos vão se desintegrando, ele forma 2 corpúsculos e eles se desintegram no momento aí de formação desse ovócito. Certinho? Então, eu te aguardo, então, para a nossa aula, tá? A nossa aulinha aí, então, de atividade. Fica aguardando aí. É isso aí. Agora chegou o momento que você vai pegar o seu material, dar aquela olhada, né? E vamos à aplicabilidade desse conteúdo. Qual conteúdo, professora? A gente falou sobre a gametogênese. Então, como é que esse assunto pode ser cobrado em uma questão de avaliação, uma questão aí do Enem, uma questão, enfim, as avaliações externas que você vai passar em sua vida com esse conteúdo. Vamos dar uma olhadinha nas questões que a gente selecionou? Então, vamos lá. Questão número 1. A gametogênese é um processo em que ocorre a formação de gametas. Tranquilo. Nas mulheres, o processo é chamado de ovogênese e nos homens, espermatogênese. Na espermatogênese, observa-se a modificação nas células precursoras até que ela se torne um espermatozoide viável. Quais células formadas durante esse processo são diploides? Olha aqui para mim. Lembra que nós falamos que tem processo de espermatogênese e passa por 4 fases? Lembra disso? A fase de multiplicação, em que a célula vai sofrer mitose. Lembram? Então, as células germinativas se transformam, então, em espermatogônias, diploides, 2N, com toda a quantidade de cromossomos. Aí você vai ter a fase de crescimento. Essa célula não tem mais divisão, ela simplesmente aumenta de volume, se transforma nos espermatócitos primários, também 2Ns, diploide. E aí você tem a fase de maturação em que ocorre o processo de meiose. Nesse processo de meiose, você vai ter a formação dos espermatócitos secundários, a partir do primário, e você vai ter a formação das espermátides. Agora, essas células são haploides, N, metade do número de cromossomos. Tranquilo? Vamos lá, então, para a questão? Espermatozoides e espermátides. A gente sabe que espermatozoide e espermátides são sim células N, porque elas já estão ali no final das fases que a gente descreveu para vocês inicialmente, tá bom? Vamos seguindo? Pode deixar nas alternativas. Espermatogônias e espermatócitos primários. Essas espermatogônias vão ser formadas inicialmente na fase ainda de multiplicação. Elas são, sim, células 2N, que vão sofrer ali a mitose, né? E espermatócitos primários. Espermatócitos primários, elas são diploides ou haploides? O que a questão está querendo saber? Quais as células formadoras durante esse processo são diploides? Vamos seguindo? Letra C. Espermatócitos primários e espermatócitos secundários. Aí você tem 2 momentos diferentes. Um ainda vai estar na fase, então, de crescimento e o outro na fase de maturação, tá? São diploides e haploides, então não é a questão. Letra D, espermatogônias e espermátides. Espermátides vão estar lá no final, então vai ser haploide, número N de cromossomos, metade, tá bom? Letra E, espermatócitos primários e espermatozoides. A gente está querendo simplesmente marcar ali a opção que tem células 2Ns com 46 cromossomos, então vai ter que ser no início. Então a única opção que a gente tem são as espermatogônias e os espermatócitos primários. Espermatogônias formadas na fase, então, de multiplicação e os espermatócitos primários na fase de crescimento, tá? Vamos seguindo para a próxima questão. Questão número 2. Durante a formação de um espermatozoide, diversos processos acontecem para que a célula precursora dê origem ao gameta. Um dos processos finais é a formação do acrosoma e da cauda do espermatozoide. Essas mudanças ocorrem no período conhecido como, presta atenção,
Você está falando do espermatozoide, né? Opa! Deixa eu lembrá-los aqui, ó. Bonito, né? Peça intermediária, beleza, e a caudinha. Olha como a professora desenha bonito. Então, aqui é o acrossoma, tá vendo? O núcleo da célula aqui, tá, beleza. E ele é N, né? Ai, é N, tá? Vou botar pra cá porque eu não quis lá dentro. Então, ele é N, que quer dizer que seja haploide, né? Esse espermatozoide, né, vai ser produzido, esse espermatozoide vai ser produzido lá no final, na última fase, que é a fase, então, de diferenciação, tá bom? Fase de diferenciação. Você tem a primeira fase, fase de multiplicação, a segunda fase, fase de crescimento, a terceira fase, fase de maturação e a quarta fase, que é a finalização do processo de espermatogênese, chamado de quê, gente? Vamos lá olhar na questão? Olha lá, você tem alternativas para você lembrar, né? A, período de maturação, que é a terceira fase, né, galera? B, espermiogênese. C, período de crescimento. Período de crescimento é a segunda fase. Período de multiplicação, que é a primeira fase. Então, vamos marcar aqui, né? Multiplicação, primeira. Fase de crescimento. Fase de maturação. E a última fase, então, que é espermiogênese. Então, a gente vai marcar aí a letra B de bom, tá bom? Letra B de bom. Metamorfose tem nada a ver, que metamorfose vai ocorrer aí, no caso, a gente vai lembrando aí das borboletas, dos anfíbios, anuros, né, que passam por toda aquela transformação aí em relação às suas estruturas externas, tá bom? Vamos lá, então? Questão 3. A formação do ovócito secundário ocorre no interior. Presta atenção. Você tem o folículo ovariano, com as células de Crofts ali, né? E ali dentro você vai ter essas diferenciações também, as ovogônias, né? Ovócito primário, ovócito secundário, até formar as células que vão passar pelo processo de fecundação, que são os ovócitos. A gente viu que existe uma diferenciação. No final, a última fase, então, na questão da ovogênese, você vai ter um ovócito bem grande, uma célula grande, comparado a esse ovócito, né, que é a célula reprodutiva, com a célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, elas são muito, né, diferentes em tamanho, tá? Uma vai ficar imóvel ali na tuba uterina, e o outro vai ter essa habilidade a partir dos centríolos, né, que vão formar a cauda, vai ter essa locomoção, essa energia liberada pelas mitocôndrias da peça intermediária, que vão permitir que eles passem pela vagina, ultrapasse o útero, chegue lá na tuba uterina e ocorra o processo de fecundação. Mas a gente está falando da ovogênese. Então, aonde ocorre? A tuba uterina está aqui, ó, a vagina. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho para vocês. Aqui a vagina, o útero, né? A tuba uterina e aqui os ovários, tá? Lindo, maravilhoso. Vou fazer um endómetro aqui também. Olha que lindo. Então aqui, ó, a gente está falando aqui desse processo que vai estar acontecendo aqui dentro do ovário, certo? Então, os folículos vão estar saindo aqui dessa região dos ovários. E aí um ovócito secundário vai estar ali chegando à tuba uterina, tá bom? Somente um. Cada folículo ovariano vai liberar um ovócito a cada ciclo menstrual. Então, a mulher vai liberar um ovócito secundário, certo? Que vai estar aguardando, vai completar o processo de meiose somente se ele for fecundado. Aí você vai ter finalização da meiose 2 com as fases prófase, metáfase e anáfase e aí a formação, então, de um novo ser, né? Que é a célula ovo ou zigoto,
que vai chegar ali no útero. Tem todo um percurso a ser feito por essa célula após a sua fecundação. Se não for fecundado, vai ser liberado ali junto com a descamação do útero, né, que é a membrana ali que reveste o útero com o endométrio, provocando a menstruação. Vamos lá completar então? A formação do ovócito secundário ocorre no interior dos ovários, né, galera? E esse processo recebe o nome de quê? De ovogênese. Então, a gente só pode ter a letra D, né? De doido. Letra D de bom, de maravilhoso, tudo de bom, né? Letra D, vamos lá. Seguindo, então, quarta questão. Espermatogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos masculinos. Não tem como ficar titubeando, né? Ovogênese, espermatogênese, já dá super dica aí para dizer que processo, o que ele vai estar formando nesses processos, né? Espermatozoide e ovogênese, óvulo. Eu acho que não tem como confundir isso. Ah, professora, mas quando é ovócito primário, secundário, quando é o espermátide, calma o teu coração, vai organizando as ideias, são 4 fases. Cada uma das fases você vai ter aí o processo de mitose e o processo de meiose. Lembrando que mitose vai ter somente a multiplicação dessas células. Então vai ter que acontecer nas espermatogônias, né? Aliás, das células germinativas formando as espermatogônias e na mulher as células germinativas formando as ovogônias. Tá? E aí a mitose vai estar acontecendo já aí dentro do processo de maturação dessas células, formando no homem as espermátides e nas mulheres os ovócitos aí, tá bom? Vamos lá então? Onde acontece a espermatogênese, galera? Onde é que vai acontecer isso? Nós estamos falando do organismo masculino, do macho. Aonde acontece todo esse processo? Espermatogênese vai formar o quê? Gameta masculino. Qual é o gameta masculino? O espermatozoide. Onde ele é produzido? Dentro das gônadas masculinas. Não é isso? Dentro, então, dos testículos, que precisa estar com uma temperatura ali agradável para poder essas células passarem e sofrerem por todas aquelas 4 fases que a gente descreveu para vocês, tá? Para formar os espermatozoides bem vivos, bem ativos. Vamos lá a resposta ali? Então, a espermatogênese acontece nas gônadas masculinas, nos testículos, órgãos que também produzem os hormônios sexuais, a testosterona, que determinam as características físicas do homem, tá bom? Então, você tem aí, nesse processo, produção da testosterona e também essa diferenciação das células para a formação dos gametas, tá? Tudo isso acontecendo dentro dos testículos. Vamos seguindo. Então, a gente tem a última questãozinha nossa aí, tá? Para você se ligar aí no Enem, né? Obviamente que não vai estar assim tão dado, tá, galera? Calma, então tem algumas coisas que são um pouquinho mais complexas, mas enfim, esse conteúdo você precisa primeiro lembrar dessas fases, aonde acontece, o que são essas gônadas, né? Quais nomes desses processos para você poder encarar uma coisa mais complexa. Vamos dar uma olhada lá. Então, você tem todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo de ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação de quê? Do ovócito secundário, B, do folículo ovariano. O folículo ovariano vai estar lá dentro dos ovários, né? Que vai estar liberando esses ovócitos, né? C, da ovogônia. A ovogônia que vai ser formada lá na fase ainda de multiplicação. D, ovócito 3, nem tem, né, gente? Tem o ovócito 1 e o ovócito 2 como espermatócito 1 e 2. E o E, do ovócito primário. O ovócito primário ainda vai precisar passar pelo ovócito secundário. Então, a gente só pode ter a resposta que é a letra... Vamos lá? Letra A, ovócito secundário. É isso aí, galera. A gente aguarda, tá? Já estou com saudade, mas eu te aguardo para a nossa próxima aula. Tchau!